No auge do Império Romano, quando a paz e a prosperidade reinavam sob a Pax Romana, nasceu em 26 de abril de 121 d.C., na própria Roma, uma figura que marcaria a história, Marco Aurélio Antonino, conhecido pela posteridade como o imperador filósofo. Seu primeiro nome, porém, foi Marco Catílio Severo, herança da linhagem materna, um detalhe que já anunciava o entrelaçamento de destinos nobres que moldariam sua vida. Filho do pretor Marco Ânio Vero, membro de uma influente família hispânica estabelecida na elite romana, e de Domícia Calvila, herdeira de uma das fortunas mais expressivas da época, o menino chegou ao mundo em um lar onde o poder e a tradição se fundiam. Seu pai, embora jovem, faleceria precocemente em 124 d.C., antes mesmo de alcançar o consulado. Cargo reservado aos que completavam 32 anos, já havia deixado sua marca na política romana como administrador e juiz. A mãe, por sua vez, descendia de uma estirpe ainda mais ilustre. Seu avô, Calvísio Tulo, havia sido cônsul por 2 vezes, e ela mesma herdara não apenas riquezas, mas um império de olarias e cerâmicas nos arredores da cidade, negócio que florescia em meio ao frenesi construtivo que transformava Roma. Viúva ainda jovem, Domícia escolheu criar os filhos sozinha, sem se render a um novo casamento, decisões que revelavam uma mulher de caráter inabalável. Como era costume entre as famílias abastadas, Marco foi entregue aos cuidados de uma ama de leite logo após o nascimento, prática criticada por historiadores como Tácito, que via nisso um afastamento dos laços naturais entre mãe e filho. Pouco depois, sua irmã, Ania Cornifícia Faustina, viria ao mundo, completando a família. Mas foi sob a tutela da mãe e especialmente do avô paterno, outro Marco Ânio Vero, que o adotaria formalmente, que o futuro imperador foi criado. Esse avô ambicioso e hábil havia elevado o clã Ânio à categoria patriciana graças ao reconhecimento do imperador Vespasiano. Entre 69 e 79 d.C., anos mais tarde, Marco registraria em suas reflexões o legado desse homem: de meu avô Vero, aprendi a decência e a serenidade. Os primeiros anos de Marco transcorreram entre as residências familiares no Monte Célio, um dos 7 morros de Roma, região nobre onde se erguiam palácios suntuosos como o Laterano e os quartéis da Guarda Imperial Montada. Ali, entre o luxo e a disciplina, ele também recebeu a influência de seu bisavô materno, ou possivelmente padrasto Lúcio Catílio Severo, figura com quem parece ter tido um vínculo especialmente forte. Apesar da criação compartilhada entre preceptores e modelos masculinos, foi de Domícia que Marco absorveu lições que transcendiam o poder e a riqueza. Em uma época em que a ostentação era moeda corrente entre a elite, ela escolheu viver com simplicidade, virtude que marcou profundamente o filho. De minha mãe, escreveria ele, aprendi a piedade, a generosidade, o horror ao erro e até a ideia dele. Aprendi a viver sem os excessos que corrompem os ricos. Desde cedo, uma gravidade incomum para sua idade distinguia Marco. Essa seriedade precoce talvez explique seu fascínio posterior pela filosofia, especialmente pelo estoicismo, corrente que encontraria nele um de seus maiores expoentes. Aos 6 anos antes mesmo de iniciar sua educação formal, um gesto do imperador Adriano o elevou à ordem equestre, um privilégio raro para alguém tão jovem. A admissão nesse seleto grupo, que exigia não apenas uma fortuna mínima de 100.000 denários, mas também a concessão do equus públicos, um cavalo simbólico oferecido pelo próprio imperador, revelava o favor especial de Adriano. Embora sua idade fosse atípica, não era sem precedentes que crianças de famílias influentes recebessem tal honra. Aos 7 anos, Marco deixou para trás os cuidados das amas e mergulhou nos estudos. Sua formação foi meticulosa. Com Euforião, aprendeu literatura e os fundamentos do grego. Com Gêmino, dominou a pronúncia e a oratória latina, possivelmente até as artes dramáticas. Paralelamente, foi admitido no Colégio Sacerdotal dos Sálios, apesar de não preencher todos os requisitos, ser patriciano de nascença e ter ambos os pais vivos. Sua adoção formal pelo avô ou a intervenção de Adriano devem ter flexibilizado as regras, sinal claro do prestígio que já o cercava. Como sacerdote de Marte, participou de rituais solenes como a Quinquatria, cerimônia de abertura da temporada militar em março, e a Armilustrium, encerramento em outubro, além das procissões que as acompanhavam. Um presságio durante esses ritos parecia antecipar seu destino. Ao lançarem suas coroas sobre o leito do deus como mandava a tradição, a de Marco pousou sobre a fronte de Marte, como se o próprio deus a tivesse colocado ali, um sinal que não passou despercebido. Aos 11 ou 12 anos, sua educação se aprofundou.
Estudou música e geometria com Andron, gramática grego com Alexandre de Cotiello e latim com Trósio Aper, Polião e Eutíquio Próculo. Adriano, impressionado com sua dedicação, lhe deu o apelido de Veríssimo, o mais verdadeiro. Mas foi Diogneto, mestre de pintura, quem parece ter despertado nele o gosto pela filosofia. O impacto foi tão profundo que aos 12 anos, Marco tentou abraçar a vida ascética dos cínicos, vestindo manto áspero e dormindo no chão, até que a mãe, preocupada, interveio. Relutante, ele cedeu, trocando o chão por peles de animal, um primeiro sinal de que sua busca por virtude não seria cega à razão. Aos 14 anos, durante a festa da Liberalia em 136 d.C., Marco recebeu a toga viril, símbolo da passagem à vida adulta. Naquele dia, abandonou a bula, amuleto que protegia as crianças, e vestiu a toga branca dos homens romanos, selando seu ingresso oficial no mundo dos que moldariam o destino do império. Pouco sabia ele que, daquele momento em diante, cada passo o aproximava não apenas da maturidade, mas de um legado que ecoaria pelos séculos. Naquele mesmo dia, ao despir-se da bula que receberá do pai nos rituais de purificação 9 dias após seu nascimento, Marco não abandonava apenas um amuleto infantil, deixava para trás o nome Catilius Severus, assumindo com orgulho o legado de sua linhagem, Annius Verus. Esse gesto não era mera formalidade, era uma declaração solene de que Roma agora contava com mais um cidadão pronto para servir, ainda que sua educação filosófica seguisse em curso. O destino, porém, tinha planos mais audaciosos para ele. Pouco depois de vestir a toga viril, Marco chamou a atenção de um homem cujo poder moldava o império, o imperador Adriano. Embora frequentemente ausente de Roma, o soberano não ignorava o jovem de intelecto aguçado e conduta impecável. Movido por uma admiração que beirava o paternal, Adriano expressou seu desejo de uni-lo à sua própria estirpe, prometendo-o em noivado a Seionia Fábia, filha de Lúcio Seionio Cômodo, então cônsul e figura de crescente influência. Não por acaso foi Seionio quem, com astúcia política, nomeou Marco como prefeito honorário de Roma durante as Feriae Latinae, festival sagrado que exigia a presença dos cônsules na cidade, mas cujos rituais se desenrolavam em Albano. A solução era elegante. Enquanto os magistrados cumpriam seus deveres administrativos, Marco, aos 14 anos, assumiria responsabilidades que muitos homens maduros hesitariam em carregar, e ele não apenas as cumpriu, brilhou. Entre magistrados experientes e nos banquetes de Adriano, sua compostura era a de um estadista, não a de um adolescente. Esse vínculo com Seionio abriria portas ainda mais significativas. Foi através dele que Marco conheceu Apolônio de Calcedonia, antigo tutor do cônsul e um dos maiores expoentes do estoicismo da época. Enquanto a mente do jovem absorvia os ensinamentos que moldariam sua visão de mundo, seu coração demonstrava uma generosidade que desafiava os costumes de uma elite ávida por poder. Quando sua mãe, Domícia Lucila, pediu que compartilhasse com a irmã, Ânia Cornifícia, parte da herança deixada pelo pai, Marco não apenas concordou, declarou que ela poderia ficar com tudo, incluindo a porção materna do legado, para que Ânia não fosse menos abastada que seu marido, Úmidio Quadrato. Basta-me a fortuna de meu avô, que ainda vive, teria dito, revelando uma indiferença pelo acúmulo de riquezas que já o distinguia entre os jovens de sua classe. Mas o destino de Roma não se escreve apenas com virtudes. No final de 136 d.C., uma hemorragia quase ceifou a vida de Adriano, jogando o império em uma crise sucessória. Sem herdeiros diretos, o imperador viu-se obrigado a escolher um sucessor, e sua decisão surpreendeu a muitos. Adotou Seionio, rebatizando-o como Hélio César. A escolha foi recebida com ceticismo. Alguns sussurravam que o favor de Adriano por Seionio tinha raízes em afeições pessoais, ecoando a sombra de Antino, seu amado falecido. Outros, porém, enxergavam uma reparação histórica. Anos antes, em 118 d.C., Ávido Nigrino fora executado por suposta participação em uma conspiração contra Adriano. Caso sobrevivesse, poderia ter sido o herdeiro natural, e como Seionio desposara a filha de Nigrino, talvez aquela adoção fosse uma forma de Adriano expurgar a culpa do passado. Ou mais provavelmente uma jogada calculada. Seionio, com suas conexões e origem aristocrática, era um peão valioso e Marco, com sua linhagem igualmente ilustre, só fortalecia essa aliança. A decisão, no entanto, veio manchada de sangue. Adriano ordenou que os demais candidatos ao trono cometessem suicídio. Entre eles Serviano, seu cunhado nonagenário, e o neto pedâneo Fusco Salinador. Serviano, antes de cair sobre sua própria espada, amaldiçoou o imperador com palavras que ecoariam como profecia, que ele anseie pela morte, mas não possa morrer.
Seionil, porém, não desfrutaria por muito tempo de seu novo status. O Senado murmurou descontentamento e Adriano, sensível à recepção fria, enviou-o à Panonia com poderes proconsulares, sob o pretexto de acalmar revoltas tribais no Danúbio. Uma missão breve, mas fatal. Seionil retornou a Roma no inverno de 137 d.C., aparentemente são, mas uma doença, provavelmente a tísica, o consumira em silêncio. Na véspera de seu discurso ao Senado, em 1º de janeiro de 138 d.C., adoeceu gravemente e morreu antes que o sol se pusesse. A maldição de Serviano parecia ganhar vida. Adriano, agora doente e inchado pela hidropisia, via-se novamente diante do mesmo dilema que julgara resolvido. As semanas que se seguiram foram de agonia. Em 24 de janeiro, dia de seu 62º aniversário, Adriano reuniu o concílium para uma decisão definitiva. Desta vez, o escolhido foi Aurélio Antonino, mas não sem condições. Para assegurar a continuidade dinástica, Antonino deveria adotar 2 herdeiros, Lúcio, filho de Seionil, e Marco, seu sobrinho por casamento. A notícia, no entanto, não foi recebida com júbilo. Antonino, embora capaz, carecia da senioridade e do prestígio que muitos de seus pares possuíam. A adoção causou dor a muitos, inclusive ao bisavô de Marco, Lúcio Catílio Severo, cônsul ao lado de Antonino em 120 d.C., mas agora preterido em sua segunda candidatura ao consulado. Suspeitava-se que Severo tramava sua própria ascensão, e por isso foi destituído, substituído por um nobre sem expressão, mero peão no tabuleiro político. Em 25 de fevereiro as adoções foram formalizadas. Marco tornou-se Marcus Aelius Aurelius Verus, Lúcio, Lucius Aelius Aurelius Commodus. Para selar a união das famílias, Antonino, a pedido de Adriano, noivou sua filha Faustina com Lúcio. Mas enquanto o império celebrava, Marco sentia o peso da coroa antes mesmo de tocá-la. A notícia de sua adoção pela família imperial não lhe trouxe júbilo, mas consternação. Relutante, deixou a casa modesta no Célio, onde crescerá para se mudar a uma residência particular de Adriano, não por ambição, mas por dever. Sua natureza despretensiosa e a influência estoica o faziam ver naqueles acontecimentos não uma ascensão, mas um fardo que deveria carregar com dignidade. A primaveras de 138 d.C. marcou seu ingresso oficial na vida pública. Apesar de ter apenas 17 anos, 7 abaixo da idade mínima para o cargo, Marco foi nomeado questor para o ano seguinte, ao lado de Antonino, que assumiria seu segundo consulado. Adriano mais uma vez interveio para flexibilizar as leis em seu favor, mas nem a exceção imperial, nem o brilho dos títulos abalaram sua essência. Permaneceu o mesmo jovem reflexivo, generoso e avesso à ostentação, como se a grandeza que o cercava fosse mera ilusão passageira. Enquanto isso, a saúde de Adriano deteriorava-se. Tentativas de suicídio falhavam, acessos de violência alternavam-se com momentos de lucidez. Por fim, retirou-se para a baia e na costa Campânia, onde a brisa do mar não poderia curar seu corpo, mas talvez acalmasse sua alma atormentada. Antonino governava Roma em sua ausência, até que um chamado urgente o levou ao leito de morte do imperador. Lá em 10 de julho de 138 d.C., Adriano expirou, e com ele, uma era. Mas antes que o último suspiro se apagasse, uma nova luz já despontava no horizonte, a de um jovem que, sem desejar, fora preparado para guiar o mundo. Com a morte de Adriano, coube a Antonino o encargo íntimo dos rituais fúnebres privados, enquanto Marco Aurélio, ainda em Roma, assumia o peso das declarações públicas, o anúncio solene da partida do imperador, a organização das exéquias estatais, o por iniciativa própria, a promoção de jogos gladiatoriais em sua homenagem. Não era mera formalidade, era o primeiro ato de um herdeiro que, mesmo sem coroa, já carregava o destino de um império nas mãos. Mas o destino tece suas tramas com fios de ferro. Sua tia Faustina, agindo por ordem do novo imperador, aproximou-se dele com uma proposta que mais parecia um decreto: romper o noivado com Seionia Fábia e unir-se a Faustina, a menor, filha de Antonino, e ainda uma criança. O compromisso com Lúcio, seu futuro co-imperador, seria desfeito sem cerimônia. Marco Aurélio, sempre obediente ao dever, aceitou, embora o casamento só se consumasse anos depois, em 145, quando a noiva atingisse a idade nupcial. O sacrifício pessoal era o preço da estabilidade dinástica. Enquanto isso, Antonino travava sua própria batalha. O Senado, ainda ressentido com os excessos de Adriano, resistia à sua deificação. Mas o novo príncipe, com astúcia política, forçou a mão dos patrícios. Adriano seria divino, e sua memória, intocável.
Com um golpe só, Antonino consolidava sua legitimidade e apaziguava os ânimos ao revogar as medidas mais impopulares do antecessor. Foi nesse jogo de concessões e firmeza que ganhou o epíteto de Pius, não apenas pela piedade filial, mas por ter entrado no Senado apoiando o velho Ânio Vero, seu sogro, em um gesto calculado de respeito às tradições. O império seguia seu curso. Antonino, cônsul em 139 ao lado de Brúcio presente, governava com mão serena, evitando abalos desnecessários. Marco Aurélio, agora questor, era a sombra leal do imperador, lia suas cartas no Senado, redigia decretos, aprendeu a arte silenciosa de governar antes de reinar, e as honrarias não tardaram. Aos 19 anos foi nomeado cônsul para 140, uma quebra de protocolos, já que a idade mínima era 32, mas Antonino seria seu colega no cargo, guiando seus passos. Pouco depois, tornou-se Princeps Juventutis, chefe simbólico da juventude equestre, e seu nome foi alterado para Marco Hélio Aurélio Vero César, selando seu lugar na linha sucessória. O Senado, em reconhecimento, o admitiu nos colégios sacerdotais. O poder ainda não era seu, mas a responsabilidade já pesava em seus ombros. E, no entanto, ele resistia à sedução do púrpura. Cuidado para não te transformares em um César, escreveria mais tarde, como um aviso a si mesmo. Não deixes que o tingimento imperial te corrompa. Aceitava o fardo, mas recusava-se a ser engolido por ele. Mesmo quando Antonino o convocou para morar no palácio de Tibério, no Palatino, símbolo máximo do poder que um dia herdaria, manteve-se o mesmo, disciplinado, austero, quase asceta. Os estudos nunca cessaram. Desde que vestira a toga virilis, sua educação fora meticulosa. Em grego, aprendeu com Ânio Macer e Canínio Celero, e depois com Herodes Ático, o sofista mais celebrado de sua época. Em latim, foi discípulo de Cornélio Fronto, mestre da retórica e da persuasão. O direito, ensinado por Lúcio Volúzio Messiano, completava o currículo de um príncipe filósofo. Mas foi a filosofia que verdadeiramente o moldou. Apolônio de Calcedonia, seu antigo tutor estoico, voltou a Roma a pedido de Antonino, embora com uma condição irônica: não é o mestre que deve ir ao discípulo, mas o discípulo ao mestre. Assim, Marco Aurélio descia do Palatino para receber lições na modesta casa de Apolônio, onde a sabedoria não se curvava aos títulos. Suas cartas a Fronto revelam um jovem ávido por conhecimento, grato pelas críticas e até culpado por causar incômodo ao mestre. Em uma, confessa a ansiedade ao redigir um discurso de agradecimento ao Senado. Em outra, lamenta que Fronto tenha viajado até Centuncelas para instruí-lo, oferecendo-se a abreviar as aulas para poupar seu tutor. Mas não era apenas um erudito de gabinete. Em uma missiva, descreve um dia de trabalho braçal nos vinhedos de Antonino, colhendo uvas lado a lado com os servos, prova de que a humildade não era pose, mas prática. Até o rigoroso Marco Aurélio, porém, permitia-se pequenos desvios. Em outra carta conta como, ao galopar por uma estrada estreita, deparou-se com um rebanho de ovelhas que bloqueava o caminho. Um pastor advertiu: cuidado com os cavaleiros, são eles que mais roubam. Sem hesitar, esporou o cavalo contra as ovelhas, espalhando-as em pânico. O pastor arremessou seu cajado, que errou o alvo e acertou um de seus acompanhantes. Um lampejo de travessura em meio à seriedade de um futuro imperador. Em 140 assumiu o consulado, e com ele, a imersão nos negócios de Estado. Antonino tornou-se seu mentor não apenas no nome, mas na prática, influenciando-o tão profundamente que anos depois Marco Aurélio dedicaria páginas de suas meditações à memória do pai adotivo. Participou de debates sobre as revoltas na Britânia e na Dácia, territórios distantes onde a espada de Roma ainda se embainhava com dificuldade. Embora não fosse um homem de guerra, aquelas discussões eram lições vivas de poder e fragilidade. No final daquele ano, a morte da imperatriz Faustina mergulhou a corte em luto. Marco Aurélio, já habituado aos rituais do poder, ajudou a organizar as exéquias e a deificação da madrasta, mais um ato na coreografia que mantinha viva a divindade dos Césares. Sua educação em diplomacia seria posta à prova quando Herodes Ático e Fronto, seus dois mestres, tornaram-se adversários em um processo judicial. Marco Aurélio escreveu a ambos, implorando que não atacassem o caráter um do outro, mesmo em defesa própria. Fronto, embora relutante, cedeu em parte. O crime deve ser punido, mas sem arrastar a honra pelo lodo. E, em um gesto típico de seu estilo, repreendeu levemente o discípulo por ter ditado a carta em vez de escrevê-la à mão, detalhe que revelava quanto valorizava a autenticidade. Os dois homens, apesar das rivalidades, ascenderiam juntos ao consulado em 143, Fronto como cônsul suffecto, uma honra menor para um novo zomo, mas ainda assim um reconhecimento.
Enquanto isso, Marco Aurélio estava em Nápoles, longe dos intrigas de Roma, preparando-se para o que viria. Em 145, tornou-se cônsul pela segunda vez, novamente ao lado de Antonino. Dessa vez, porém, o império lhe apresentava seu primeiro desafio militar, uma rebelião na Mauritânia, terra de areias e revoltas. Em uma carta-afronto, queixava-se do fardo das responsabilidades. Mas não havia queixa em sua voz, apenas a aceitação estoica de que o dever não conhece limites. Enquanto Lúcio, seu irmão adotivo, recebia a toga virilis naquele mesmo ano, um ritual que marcava sua entrada na vida adulta, mas cujos detalhes de sua juventude permanecem obscurecidos pelo tempo, Marco Aurélio selava um destino bem mais público. Em abril de 145, casou-se com Faustina, a filha de Antonino, em uma cerimônia confarreatil, oficiada pelo próprio imperador, como ditava a tradição patriciana. O império comemorou a união com moedas cunhadas em sua homenagem, mas o que poucos sabiam era que por trás da pompa, o jovem filósofo já começava a sentir o peso de uma vida que nunca escolhera. Até 146, sua sede por conhecimento era insaciável, mas algo mudou. As lições de Fronto, outrora absorvidas com voracidade, agora lhe pareciam repetitivas, quase ociosas. Por que perder tempo com exercícios retóricos quando a alma clama por verdade? Parecia questionar em silêncio. E assim, aos 25 anos, em 147, sua educação formal chegou ao fim, não por desinteresse, mas porque o que ele buscava já não cabia em salões de estudo. A filosofia, especialmente sob a tutela de Apolônio de Calcis e Quinto Júnior Rústico, descendente de um mártir da tirania de Domiciano, tornou-se seu refúgio e sua bússola. Mas foram as amizades com Cláudio Severo e Cláudio Máximo, homens de caráter inquebrantável, que esculpiram sua essência. E então havia Sexto de Queroneia, o filósofo sem ambições públicas, cujas aulas Marco Aurélio frequentaria até mesmo como imperador. Todos eles mestres, amigos, guias, ganhariam um lugar eterno no primeiro livro de suas Meditations, onde registraria com gratidão estoica cada lição que moldou seu espírito. Mas 147 não foi apenas o ano em que sua mente se libertou dos grilhões da retórica. Foi também quando Faustina deu à luz sua primeira filha, inaugurando uma sucessão de 13 nascimentos e um rosário de lutos. A maternidade lhe valeu o título de Augusta, enquanto Marco Aurélio recebia a tribunícia potestas e o imperium, honras que em outros homens teriam sido prelúdio de campanhas militares. Antonino, porém, jamais exigirá dele a prova do campo de batalha. O velho imperador, tão pouco afeito às guerras quanto seu herdeiro, acreditava que a virtude se provava no governo, não na espada. E assim pai e filho adotivo reinaram sem jamais saírem de Roma, enquanto o império celebrava, em 148, 9 séculos de existência com jogos suntuosos, e enquanto no Oriente um novo rei parta ascendia ao trono, semeando a tempestade que Marco Aurélio colheria mais tarde. Os deuses, porém, não concedem tranquilidade sem cobrar seu preço. 149 começou com a alegria de gêmeos recém-nascidos, cujas efígies foram cunhadas em moedas, mas terminou com 2 pequenos túmulos no mausoléu de Adriano. No ano seguinte, outra filha veio ao mundo, mas o padrão se repetiria. Faustina, fértil e incansável, via seus filhos serem levados pela morte quase tão rápido quanto os gerava. Entre 150 e 156, as moedas imperiais mostravam apenas 2 filhas sobreviventes. O luto, no entanto, não se limitou aos berços. Em 152, sua irmã partiu. Depois, por volta de 155, foi a vez de Domícia, sua mãe. 3 outros filhos, um menino e 2 meninas, nasceram entre 157 e 160, mas o menino, mais uma vez, não resistiu. E, no entanto, em nenhuma das cartas que trocou confronto a sequer um suspiro de dor. Apolônio lhe ensinara que o sofrimento deve ser suportado em silêncio, e Marco Aurélio, estoico até a medula, transformava cada perda em lição. Enquanto isso, Lúcio, seu irmão de adoção, traçava um caminho paralelo, porém distinto. Em 153, assumiu a questura antes da idade mínima. Em 154, o consulado e honras que, embora precoces, não igualavam a velocidade com que Marco Aurélio as receberá. Onde este era sóbrio, aquele era extrovertido. Onde Marco Aurélio desdenhava dos jogos de gladiadores, Lúcio vibrava com eles. Não havia rivalidade entre eles, mas uma diferença fundamental. Um carregava o mundo como um fardo sagrado, o outro como um espetáculo a ser desfrutado. Com o envelhecimento de Antonino, as responsabilidades de Marco Aurélio cresceram. Em 160 dividiu o consulado com Lúcio, mas o destino não lhe concederia mais tempo para se preparar. No início de 161, uma doença breve ceifou a vida de Antonino.
E então, pela primeira vez em sua vida, Marco Aurélio viu-se diante de uma escolha que não era sua. O império estava em suas mãos. Mas quando o Senado o confirmou como imperador, ele recuou. Não aceitarei, declarou, a menos que Lúcio governe ao meu lado. Era um gesto de lealdade a Adriano, sim, mas também um ato de sabedoria. Dividir o peso do poder talvez fosse a única maneira de suportá-lo. O Senado aqueceu. Assim, nasceram o Imperator César Marcus Aurelius Antoninus Augustus e Imperator César Lucius Aurelius Verus Augustus, 2 nomes, um trono, uma responsabilidade compartilhada. A lealdade da guarda pretoriana, porém, não era garantida. Aqueles que haviam assassinado Calígula em 41 sabiam muito bem que seu aço poderia coroar, ou decapitar, um imperador. Seguindo o exemplo de Cláudio, Marco Aurélio e Lúcio prometeram aos pretorianos 5.000 denários cada, e mais aos oficiais. Foi o primeiro de 10 aclamações como imperator que Marco Aurélio receberia, mas esta, diferentemente das outras, não veio de vitórias, e sim da prudência. Antonino foi deificado sem oposição, suas cinzas repousaram ao lado de Adriano, e Marco Aurélio, em um gesto que unia política e família, anunciou o noivado de sua filha Lúcila com Lúcio, embora a menina ainda fosse uma criança. Agosto daquele ano trouxe mais um sinal de esperança, outro par de gêmeos, Antonino e Cômodo. Mas a calma era ilusória. O Tibre, traidor como sempre, transbordou em cheias devastadoras, arrasando colheitas, afogando rebanhos e espalhando fome e malária por Roma. Marco Aurélio tentou conter os estragos com os grãos do Estado e os cofres imperiais, mas um terremoto em Císico esvaziou ainda mais as reservas. Discutia-se há décadas como domar o rio, mas as palavras nunca se transformavam em ação. Ele esboçou soluções, mas o problema persistiria em um presságio de que nem mesmo um imperador filósofo poderia vencer a natureza. E então veio a guerra. Vologases IV, o rei parta que subira ao trono nos dias de Antonino, invadiu a Armênia, expulsou o governante aliado de Roma e entronizou um fantoche de sua própria linhagem. Sedácio Severiano, governador da Capadócia, marchou com uma legião para recuperar o território, e caiu na armadilha do general Partacos Rhoes. Cercado sem saída, escolheu a morte antes da derrota. A notícia chegou a Roma como um golpe. O Oriente que Antonino mantivera em paz com diplomacia, agora ardia. E o fogo, Marco Aurélio sabia, logo chegaria às suas portas. A derrota de Severiano não foi um golpe isolado. Enquanto o Oriente sangrava, o Império tremia em outras frentes. Os Chatti, tribos germânicas ferozes, atravessavam o Reno, devastando a Alta Germânia e a Récia. Na Britânia, os murmúrios de revolta ameaçavam explodir em guerra aberta. Marco Aurélio e Lúcio Vero, 2 imperadores sem uma única cicatriz de batalha, formados sob o pacífico reinado de Antonino, que jamais lhes ensinou a arte da guerra, viam-se agora diante de um mapa manchado de rebeliões. A diplomacia falhara. Só restava o aço. Marco, com a fria lucidez que o definia, compreendeu que a sobrevivência de Roma não dependeria de sua própria inexperiência, mas daqueles que já haviam provado o sabor amargo da derrota e o peso da vitória. Tevário Clemente, veterano de 1000 campanhas, foi chamado para substituir o abbé Pistolis, homem das letras, por um estrategista das armas. A máquina imperial começou a girar. Estácio Prisco, duro como o granito da Capadócia, assumiu o comando no Oriente, substituindo o cadáver de Severiano. Sexto Calpurnio Agrícola, nome que já ecoava respeito nas legiões da Britânia, foi despachado para conter os bárbaros do norte, e Alfídio Vitorino, genro de Frontão e homem de pulso firme, partiu para a Alta Germânia com ordens de restaurar a disciplina. 3 legiões inteiras foram arrancadas das fronteiras setentrionais, um risco calculado, e enviadas para reforçar o Oriente, onde os partas, embriagados pelo primeiro sangue, avançavam agora sobre a Síria. Mas as notícias que chegavam eram de mais derramamento. Os exércitos romanos, desorganizados e mal liderados, recuavam. E então, entre o final de 161 e os primeiros meses de 162, uma decisão foi tomada: Lúcio Vero partiria para a guerra. A escolha, ao menos em teoria, fazia sentido. Ele era o mais robusto dos dois, o corpo esculpido para a vida nos acampamentos, enquanto Marco, frágil e consumido pelos estudos, parecia feito para os salões do Palatino. Talvez, pensavam alguns, a campanha também forjasse seu caráter. Afinal, o luxo de Roma havia amolecido o jovem coimperador. Mas havia outro motivo, menos nobre: afastá-lo dos escândalos que já começavam a manchar seu nome. Marco ficaria. Alguém precisava governar. Mas Lúcio não partiria sozinho.
Acompanhá-lo-iam os pretorianos mais leais e M. Pôncio Leliano Sabino, um general cuja reputação era tão sólida quanto as muralhas de Roma. Nomeado Comes Augustorum, companheiro dos imperadores, Sabino seria os olhos e os ouvidos de Marco no Oriente, o homem que garantiria que as decisões não fossem tomadas pelo capricho de um príncipe inexperiente. E para vigiar ainda mais de perto, Marco enviou seu primo, Hemânio Libo, como governador da Síria com ordens veladas: observar, relatar e, se necessário, conter os excessos de Lúcio. O ano era 162 quando a comitiva imperial deixou Roma. Marco, contra sua própria natureza, acompanhou o irmão adotivo até Brundísio, onde os caminhos se separariam. Mas o destino, cruel como sempre, interveio. Lúcio adoeceu gravemente. Marco, apesar dos afazeres do Estado, correu até ele. Os médicos sussurraram sobre um derrame leve, uma fraqueza passageira. Lúcio se recuperou, ou assim parecia, e seguiu viagem, enquanto Marco voltou à capital com o peso de um império nas costas. Quando Lúcio finalmente chegou a Antioquia, capital da Síria, encontrou um teatro de guerra que pouco lembrava as glórias dos antigos Césares. Estatil Prisco, porém, não se deixará abater. Com mão de ferro reconquistou territórios, tomou Artaxata, a joia da Armênia, e em 163, por um breve momento, a sorte pareceu sorrir para Roma. Mas então seu nome desapareceu dos registros. Ninguém soube, ou quis contar, se morreu em batalha, se foi traído ou se simplesmente o império o esqueceu. Enquanto isso, Marco, sozinho em Roma, afogava suas angústias em cartas a Frontão. A fortuna é volúvel, respondia o velho mestre, mas já vira a nosso favor antes. Virará novamente. Palavras de consolo, talvez. Mas no Oriente, Lúcio não parecia compartilhar das mesmas preocupações. Longe das linhas de frente, ele se entregava aos prazeres de Antioquia, termas, banquetes e, segundo rumores que chegavam aos ouvidos de Marco, uma amante de nome suspeitamente frequente nas conversas dos soldados. O plano de forjar seu caráter na guerra havia se transformado em farsa. Em vez de um general, Roma ganhará um príncipe hedonista. Até que finalmente algo mudou. Lúcio, talvez cansado do próprio tédio ou pressionado pelos olhares de desdém, assumiu um papel ativo, a reconstrução das legiões. Anos de paz as haviam tornado lentas, gordas, esquecidas da disciplina que um dia as tornará invencíveis. Ele mesmo supervisionou os treinamentos, sujou as mãos com o pó dos campos de manobra, e por um instante, pareceu lembrar que era um César. Mas a sombra da vergonha ainda o perseguia. Foi então que Marco, talvez movido pelos boatos ou pela necessidade de impor ordem, antecipou o inevitável, o casamento de sua filha Lucila com Lúcio. Ela tinha apenas 14 anos, idade suficiente pelos costumes romanos, para se tornar esposa, mãe e, acima de tudo, Augusta. Em 164, sob os olhares curiosos de Efesus, a cerimônia foi realizada. Lucila, acompanhada por M. Vetuleno Cívica Bárbaro, tio de Lúcio e homem de reputação intocável, embarcou rumo ao Oriente. Libo, o primo de Marco, morrera meses antes, uma perda que pode ter acelerado a decisão de enviar Bárbaro, não apenas como guardião da noiva, mas como freio para os excessos do cunhado. Com a Armênia finalmente subjugada, Lúcio coroou Soemo, um príncipe arsácida de sangue real e lealdade romana, como rei cliente. O título Armeniacus, oferecido a ambos os imperadores, foi aceito por Lúcio com orgulho. Marco, porém, hesitou. Que glória era aquela se ele próprio nunca empunhara uma espada naqueles campos? Que vitória poderia reclamar se suas mãos estavam limpas de sangue? Mas a política não perdoa escrúpulos. Ele cedeu, e o Senado gravou o título em pedra. Enquanto isso, em Roma, Marco não se permitia o luxo da inação. Se a guerra era o martelo do império, a lei era sua bigorna, e ele, o ferreiro. Sua educação jurídica, tão meticulosa quanto sua filosofia, agora rendia frutos. Reformou as leis sobre a alforria dos escravos, garantindo que a liberdade não fosse um capricho, mas um direito registrado. Estabeleceu tutelas mais justas para órfãos e menores, protegendo-os da ganância dos poderosos, e criou os comentarii, registros públicos sob a guarda do Templo de Saturno, onde cada criança livre nascida em Roma ou nas províncias teria seu nome inscrito, uma salvaguarda contra a escravidão ilegal. Ajustou o calendário judicial, aumentando para 230 os dias de audiência, e devolveu ao Senado parte da dignidade que outros imperadores lhe haviam roubado, delegando-lhes julgamentos que poderiam ter sido seus. Mas a guerra não esperava. Em 165 os partas, teimosos como serpentes, voltaram a morder. Desta vez foi Osroena, a terra entre os rios, que ardeu. Edessa, a pérola do Eufrates, caiu, e o rei Manus, aliado de Roma,
foi restaurado ao trono apenas para servir de fantoche em um jogo maior. Márcio Vero, um dos generais de Lúcio, deve ter perseguido os partas em sua retirada para leste, enquanto Ávido Cássio, o mais brilhante dos estrategistas, liderava o avanço pelo sul. Seu objetivo, as cidades gêmeas de Seleucia e Ctesifonte, o coração do Império Parta. Seleucia, outrora gloriosa colônia grega, abriu seus portões sem resistência. Ctesifonte, porém, foi tomada à força. O palácio de Vologazes, rei dos reis, ardeu em chamas, mas o próprio monarca escapou, como uma sombra, para continuar governando suas terras devastadas. E então veio o golpe final. Seleucia, traidora em sua rendição, foi arrasada até os alicerces. Ávido Cássio, o vencedor, viu seu nome manchar-se com a acusação de crueldade desnecessária. A vitória tinha gosto de cinzas. Com a partida de joelhos, Lúcio já sonhava com os louros da história. Pediu a Frontão que redigisse o relato oficial da campanha, exigindo memórias detalhadas de Cássio e Márcio Vero. Chegou a sugerir com vaidade mal disfarçada que seus feitos fossem embelezados como se a verdade por si só não bastasse. Mas a guerra no Oriente estava quase acabada. Agora, era o Norte que chamava. 2 novas legiões foram levantadas. Os governadores das províncias fronteiriças foram reorganizados. E então, em 165, enquanto os preparativos para a campanha germânica avançavam, Marco recebeu mais um golpe. Antonino, o filho mais velho, um dos gêmeos que carregavam o nome do avô, morreu. A dor foi um punhal. E foi nesse luto que Faustina, sua esposa, talvez consumida pelo mesmo desespero, concordou que Faustina partiu para o Oriente rumo à filha Lucila, grávida e longe da proteção do pai. O destino, porém, não poupou nem mesmo os mais próximos de Marco. Fronto, seu mestre e guia intelectual, perdeu primeiro a esposa e logo em seguida, o neto mais novo, uma criança que nem sequer chegará a conhecer. Em carta de consolação, Marco não deixou transparecer a própria dor pela morte de Antonino. Em vez disso, expressou apenas a angústia de ver seu mentor tão abalado. Era como se o imperador filósofo reservasse para si mesmo o fardo do silêncio, enquanto estendia a mão aos outros em seus momentos de quebra. Enquanto isso, Cássio, o general implacável, retornava ao Oriente em 166, avançando pela média com a fúria de um homem que sabia não haver tempo para hesitações. Cada vitória sobre os partas era mais um golpe no peito já ferido do Império, mas também um sinal de que Roma ainda respirava. Quando Lúcio, enfim, iniciou sua jornada de volta à capital, as legiões se redistribuíram ao longo da fronteira norte, e Cássio assumiu o governo da Síria. Um homem com poder demais, alguns sussurravam, para estar tão longe dos olhos de Marco. Fronto não viveria para ver o triunfo. Morreu pouco depois do retorno de Lúcio, levando consigo a história inacabada das guerras partas. E que triunfo foi aquele? Quase 50 anos haviam se passado desde que Roma celebrara uma vitória assim. Em outubro, as ruas foram tomadas pelo espetáculo da glória. Os despojos da guerra, os prisioneiros acorrentados, os estandartes inimigos arrastados pelo chão. Lúcio, embriagado pelo aplauso, insistiu que os filhos de Marco, Cômodo e Ânio Vero, recebessem o título de César. E assim foi. Os meninos, ainda crianças, desfilavam ao lado dos pais, enquanto a multidão rugia. Pater Patriae, o título foi oferecido a ambos, Marco e Lúcio. Marco recusara antes, esperando que o irmão o merecesse primeiro. Agora finalmente aceitava não por vaidade, mas porque Roma precisava de símbolos. E símbolos eles eram. Mas a paz no Oriente fora apenas um respiro antes da tempestade. Enquanto os exércitos se banqueteavam com as vitórias, o norte ardia em silêncio. As tribos além do Danúbio, outrora pacíficas, agora se viam espremidas por ondas de migrantes vindos de terras ainda mais distantes. Sem espaço, sem escolha, olhavam para o sul, para as terras romanas. Os langobardos e os obi foram os primeiros a romper a fronteira, em 166 ou 167. Quem poderia dizer ao certo? As legiões os repeliram e embaixadores liderados por Balomário, rei dos Marcomanos, foram enviados a Iálio Basso, governador da Panonia Superior. Juramentos foram trocados, tratados assinados. A paz, porém, era tão frágil quanto o papel onde se escreviam as promessas. Marco sabia. Quis partir imediatamente, mas Roma o prendeu em suas garras. Não foram os deuses nem os inimigos, mas algo muito pior, a peste. Trazida nas entranhas dos soldados que voltavam da Mesopotâmia, espalhava-se como fogo em palha seca. Uns diziam que vapores malignos haviam escapado do templo de Apolo em Seleucia, outros que era castigo divino pelo saque à cidade, que fora aliada de Roma. Ninguém sabia ao certo.
Só se sabia do cheiro de morte nas ruas, dos corpos empilhados, dos gemidos que ecoavam até nos palácios. Marco agiu. Leis para regular os enterros, proibição de profanar tumbas, restrições aos sepultamentos nas vilas. Sacerdotes de todos os cantos foram chamados, rituais estranhos, deuses estrangeiros, qualquer coisa para acalmar o pânico. Mas nada detinha a marchas fúnebre que tomava conta do império. Enquanto isso, Lúcio, cônsul pela terceira vez, afogava suas responsabilidades em banquetes. Sua vila na Via Cláudia era um antro de excessos, onde atores sírios dançavam para sua diversão. Convidou Marco a juntar-se a ele e o imperador, sempre leal, foi. Não para se entregar aos prazeres, mas para trabalhar, julgar casos, assinar decretos, como se a justiça pudesse ser uma barreira contra o caos. Mas a peste não poupava nem a fé. Os cristãos, acusados de atrair a ira dos deuses com seus rituais secretos, foram arrastados para as praças. Alguns, como Justino, o filósofo, enfrentaram a morte com uma serenidade que intrigava Marco. Eles são treinados para morrer, escreveu mais tarde em suas Meditations, como se a ideia de aceitar o fim sem luta fosse algo estranho, quase incompreensível para um romano. Não era a primeira vez que o sangue dos cristãos manchava o reinado de Marco. Em 165, seu amigo Rústico, como prefeito, presidira o julgamento de Justino, acusado pelo cínico Crescente. 6 homens, incluindo Justino, confessaram sua fé e foram decapitados. Seus corpos, diziam, tornaram-se relíquias, suas mortes exemplos. Mas para Marco, eram apenas mais um sinal de que o mundo desandava. E o norte não esperava. Os Vitali e os Marcomanos, cuja palavra fora dada e quebrada, agora saqueavam as minas de ouro da Dácia. Marco não podia mais adiar. Na primavera de 168, finalmente partiu com Lúcio, este relutante, mais interessado na caça em Aquileia do que na guerra. Quando notícias de uma trégua frágil chegaram, Lúcio, sempre ávido por conforto, pressionou pelo retorno. Marco recusou. Cruzaram os Alpes, pararam em Carnunto, voltaram a Aquileia. O plano era invernar ali e retomar a campanha na primavera seguinte. Mas a peste teimosa ainda assombrava os acampamentos. Galeno, o médico, aconselhou o retorno a Roma. E Lúcio, como sempre, insistiu. Marco cedeu, não sem amargura. Partiram. Lúcio, porém, não chegaria vivo à capital. Uma doença, talvez outro derrame, o derrubou em Altino. 3 dias de agonia, e então o silêncio. Janeiro de 169. Os rumores, como sempre, voaram. Envenenamento, traição, Faustina, Lucila, até Marco foi acusado. Absurdo. O imperador velou o irmão, deificou-o, e voltou a Roma com o peso de mais uma perda. O império, porém, não chorava. Sangrava. A guerra no Oriente, a peste, o recrutamento massivo de legiões, tudo isso esvaziara os cofres. E agora, o norte exigia mais homens, mais armas, mais ouro. Marco não aumentou impostos. Em vez disso, leiloou os tesouros do palácio, vendendo o que restava da opulência de outros tempos. Gladiadores libertos, escravos alforriados em troca do serviço, até bandidos foram alistados. Mercenários germânicos foram contratados, uma ironia amarga, pagar aos bárbaros para lutar contra seus próprios irmãos. Mesmo assim, não bastava. Restava a moeda. E Marco, como tantos antes dele, recorreu ao último recurso, a desvalorização. O ouro e a prata foram diluídos, esticados, como se o império pudesse enganar a si mesmo. Mas a partida para o Danúbio, essa não poderia mais ser adiada. A guerra, a peste, a fome, tudo convergia para um único ponto. E Marco, mais uma vez, teria que escolher entre ser o filósofo que meditava sobre a morte e o imperador que a enfrentava de espada em punho. O ano de 169 d.C. não poupou Marco Aurélio nem mesmo em meio à tempestade. Antes de partir para o Danúbio, teve de resolver um problema delicado, encontrar um marido para Lucila, viúva de Lúcio Vero, que fosse ao mesmo tempo digno e desprovido de ambições perigosas. Cláudius Pompeianus, um general competente mas sem pretensões ao trono, foi a escolha, um homem que serviria ao império, não a si mesmo. Mas o destino não esperaria. Pouco depois, outro filho de Marco sucumbiria, desta vez a uma operação arriscada para remover um tumor. A dor, mais uma vez, seria engolida em silêncio. O imperador filósofo não tinha tempo para luto. A guerra chamava. E quando finalmente marchou, o Danúbio não lhe ofereceu vitória fácil. Os registros são escassos, mas o que se sabe é que o primeiro assalto romano falhou. Os marcomanos, aproveitando a brecha, avançaram até a Itália, saqueando vilas no caminho, enquanto outras tribos germânicas invadiam a Macedônia, a Trácia e a Acaia. Aquileia, porta de entrada do norte, tremia sob a ameaça.
Pompeianus, agora marido de Lucila, foi enviado para conter a invasão, levando consigo Pertinace, o futuro imperador efêmero, como seu braço direito. Pouco a pouco, os bárbaros foram expulsos, até que no final de 171, os marcomanos, carregados de saque, foram cercados à beira do Danúbio. A armadilha romana fechou-se e o rio correu vermelho. Mas o império não ardia apenas no norte. Na Espanha, os mouros de Baetica se rebelaram. Marco despachou Alfídio Vitorino, entregando-lhe não só a governança da Baetica, mas também da Tarraconense. O Senado, privado de sua província tradicional, recebeu a Sardenha como compensação, um gesto que anos depois, abrigaria um jovem quaestor chamado Sétimo Severo, cujo nome ainda ecoaria com fúria nos anos seguintes. A estratégia de Marco era clara: dividir para conquistar. Negociou com os quados, isolando os marcomanos. Permitiu que alguns bárbaros se estabelecessem em solo italiano, um risco calculado, que se voltaria contra Roma quando esses mesmos aliados se rebelaram em Ravenna. Mas em 172, o momento era de avançar. O exército romano cruzou o Danúbio, adentrando território inimigo. E foi ali, entre batalhas incertas, que a lenda se misturou à história. Dizem que Marco invocou o raio, que, cercado pelos quados, traidores que abrigavam fugitivos marcomanos, os romanos, sedentos e exaustos sob o sol implacável, viram as nuvens se fecharem de repente. A chuva desceu em torrentes, salvando-os da morte certa. Os milagres de Marco Aurélio, o raio, a tempestade, seriam eternizados na coluna que ainda se ergue em Roma, desafiando os séculos. Os cristãos, mais tarde, tentariam roubar-lhe a glória atribuindo-os a seu Deus. Mas as moedas e os relevos não mentem. Marco agradecia aos deuses de Roma, não a estranhos. A vitória sobre os marcomanos veio no fim de 172. O tratado foi imposto com mão de ferro, restrições severas, humilhação calculada. Pela glória, Marco e Cômodo, provavelmente a seu lado na campanha, receberam o título de germânicos. Mas a paz era um luxo que o império não podia pagar. No Egito, uma rebelião fermentava. Avídio Cássio, governador da Síria, foi enviado para esmagá-la. Na Armênia, Sorraemo, o rei cliente de Roma, fora deposto. Marco ordenou que Públio Márcio Vero, governador da Capadócia, o reinstalasse, enquanto Tiridates, o instigador, era exilado para a Bruma de Britânia, um destino que, ironicamente, também aguardava Ariogeso, o líder quado que ousara desafiar Roma. Marco pretendia voltar a Roma em 173. Mas a guerra não terminara. Os quados, agora sob um chefe hostil, recusavam-se a curvar. Ariogeso foi caçado, capturado, e como Tiridates, enviado para o exílio em Alexandria. Os sármatas jaziges tentaram a paz. Marco recusou. A campanha prosseguia, entre escaramuças e estratégias, enquanto o imperador, mesmo na linha de frente, não abandonava suas obrigações judiciais. Afinal, a justiça era tão parte de seu dever quanto a espada. Mas o corpo começava a trair a mente. Dion Cássio descreve uma dor persistente no peito e no estômago, talvez uma úlcera, talvez algo pior. Galeno, seu médico, prescreveu a teríaca, um antídoto à base de ópio. Marco resistia aos efeitos da droga, interrompendo seu uso quando a sonolência o dominava, só para ser consumido pela insônia e, derrotado, voltar a bebê-la. Não era um vício que o escravizasse, mas uma batalha silenciosa, tão árdua quanto as que travava nos campos da Germânia. E enquanto o império sangrava, enquanto homens menos qualificados, mas vivos, eram elevados a postos de comando pela escassez deixada pela peste, Marco ditava ordens que ecoavam sua disciplina estoica. Os jogos públicos não cessariam em sua ausência. Os banhos mistos, que consideravam desvio moral, foram proibidos. Era como se, em meio ao caos, ele tentasse impor uma ordem interior ao mundo exterior. Foi nesse turbilhão que nasceram as Meditations. Não como um tratado filosófico, mas como um diário de guerra, 12 livros escritos em grego para si mesmo, à luz de velas trêmulas em tendas de campanha ou ao anoitecer em quartéis improvisados. Anotações de um homem que, mesmo cercado pela morte, buscava dominar o medo, a dúvida, a futilidade. Quantas coisas desnecessárias fazemos quando a própria vida é tão breve, escrevia, enquanto analisava a mesquinharia humana com um desdém quase clínico. Alguns diriam que o ópio de Galeno tingia suas palavras com visões distorcidas. Outros que sua genialidade estava justamente em ver o mundo como ele era, efêmero, cruel, indiferente, e ainda assim escolher agir com virtude. Seus escritos não eram inovação filosófica, eram estoicismo puro, aplicado à carne viva da existência. Autoanálise implacável. Questionamentos que não buscavam respostas, mas clareza. A racionalidade como escudo contra o caos.
Não vives como se fosses morrer amanhã, mas como se já estivesses morto, advertia a si mesmo, enquanto o império ruía e reconstruía-se sob suas mãos calosas. E assim, entre batalhas e reflexões, o imperador filósofo seguia em frente, não porque acreditasse na vitória eterna, mas porque, para ele, a derrota jamais seria uma desculpa para abandonar o dever. Viver em harmonia com o Logos, esse princípio ordenador do cosmos, não era para ele uma abstração filosófica, mas uma disciplina diária. Triunfos e desastres? Meros eventos, desprovidos de valor intrínseco, apenas a razão poderia atribuir-lhes significado. E foi com essa serenidade estoica que em 175 d.C., enquanto as legiões avançavam contra sármatas marcomanos e quados, o imperador viu surgir não um inimigo externo, mas a traição de um homem que outrora confiara para governar o Oriente. Avídio Cássio, o general que esmagara os pastores do delta do Nilo, aqueles bandidos que ousaram desafiar Roma, agora se coroava Augusto em Oxirrinco, o celeiro do império. Alguns murmuravam que ele acreditava Marco morto, outros que a ambição bastava como justificativa. Pior, boatos arrastavam o nome de Faustina para a conspiração, manchando com suspeitas o leito imperial. O Egito, terra sagrada e estratégica, onde até senadores precisavam de permissão para pisar, agora jurava lealdade ao usurpador. O Senado, em pânico, declarou Cássio públicos, e o medo de que suas legiões marchassem sobre Roma era real. Marco não vacilou. Enviou tropas para guardar a urbe, chamou Comodo de volta da campanha danubiana e, com palavras medidas, reafirmou aos soldados o valor da lealdade. Ao mesmo tempo, elevou o filho a príncipes juventutis, selando sua herança. Preparou-se para partir rumo ao Oriente, mas o destino de Cássio já estava escrito. 3 meses depois, um de seus próprios homens o assassinaria. Mesmo assim, Marco não cancelou a viagem. Apressou a paz com os jaziges, sem consultar o Senado, como exigia a urgência, despachou 5.500 cavaleiros sármatas para a Britânia e seguiu adiante. Foi em Capadócia que a morte o esperava de outra forma. Faustina, sua companheira de décadas, faleceu. O homem que escrevia sobre aceitar a perda com equanimidade curvou-se sob o peso do luto. Renomeou a vila onde ela expirou para Faustinópolis. O Senado, em gesto político ou genuíno, a elevou à divindade, talvez para apagar os rumores de infidelidades que sempre a perseguiam. Marco, porém, não se deteve. Chegou ao Egito, terra de Cássio, e agiu com a clemência que o definia. Poupou o filho do traidor, exilou o prefeito Calvício Statiano, que pouco escolha tivera, e tratou Alexandria com moderação, apesar de sua adesão ao usurpador. De lá, seguiu para Atenas, onde ele e Comodo foram iniciados nos mistérios de Deméter e Perséfone, ritual que para um estoico poderia parecer contraditório, não fosse sua crença de que até os deuses eram manifestações da razão universal. De volta a Roma em 176 d.C., não havia tempo para descanso. Concedeu a Comodo o Imperium, permitindo-lhe compartilhar o triunfo militar, e burlou Alex Analis para fazê-lo cônsul aos 15 anos, o mais jovem da história até então. A ironia não lhe escaparia. Seionia Fábia, sua antiga noiva, ofereceu-se em casamento. Ele recusou, mas tomou uma amante, traindo, em ato silencioso, os princípios que tanto prezara ao criticar nas Meditations, a concubina de seu avô. A doença o atingiu novamente. Galeno diagnosticou um mal-estar passageiro, e Marco, recuperado, liderou o triunfo de dezembro. Seu arco comemorativo, decretado pelo Senado, não resistiria ao tempo. Em 177 d.C., Comodo tornou-se Augusto ao seu lado, co-imperador a quem Marco, talvez pressentindo o fim, já entregava as rédeas. Enquanto isso, as reformas seguiam. Aliviou a nobreza do fardo dos jogos gladiatórios, autorizando o uso de criminosos condenados nas arenas provinciais. Ajustou leis sobre a escravidão, e quando os cristãos de Leão foram denunciados, manteve a regra: quem renegasse a fé seria poupado, os que persistissem decapitados. Seus corpos, negados à sepultura, foram queimados, um golpe contra sua crença na ressurreição. Mas o império não conhecia trégua. Os mouros reinvadiam a Ibéria, um terremoto arrasou Esmirna, e como sempre, o norte clamava por sua atenção. Em agosto de 178 d.C., após apressar o casamento de Comodo com Brútia Crispina, Marco partiu mais uma vez para a fronteira. Em 179 d.C., as legiões avançaram. Os quados, cercados, recuaram para o norte bloqueados pelos Senones. O inverno os reteve na linha de combate, mas com a primavera de 180 d.C. à porta, Marco adoeceu. 7 dias depois, aos 58 anos, expirou provavelmente perto de Sirmio, talvez vítima da peste que assombrava suas tropas.
Último dos 5 bons imperadores, governou não por ambição, mas por dever. Reformou leis para proteger os fracos, mesmo os escravos. Distribuiu justiça com mãos firmes, e quando a natureza ou a guerra feriam suas cidades, estendeu a mão, como em Esmirna, reconstruída com fundos imperiais. Seu legado não estava em monumentos, mas na quietude com que enfrentou o caos. Um homem que, mesmo no trono, nunca deixou de ser filósofo. E se no fim a história lembraria mais a loucura de seu filho do que sua própria sabedoria, pouco importava. Para ele, a virtude era sua própria recompensa. Não se contentou em reinar entre os muros do palácio enquanto o povo sofria. Quando terremotos sacudiam as províncias ou a fome apertava as cidades, era ele quem movia os recursos do império, não por obrigação, mas por um senso de dever que poucos soberanos compreenderiam. Humilde diante do Senado, instituição que tantos antes dele haviam esmagado sob o peso do autoritarismo, governou com a sabedoria de quem sabe que o poder verdadeiro não está em dominar, mas em servir. E se a guerra batia às portas, apesar de não ser um estrategista nato, ouvia os generais, confia nos que entendiam da arte da batalha, mas nunca se furtou a pegar em armas quando Roma assim exigia. Não por glória, mas por necessidade. Sua clemência era lendária. Onde outros imperadores teriam perseguido inimigos até o último suspiro, ele oferecia perdão, não por fraqueza, mas porque entendia que a vingança é um fardo mais pesado que a própria derrota. Ainda assim, quando a espada se fazia necessária, empunhava-a sem hesitar, não como um guerreiro, mas como um homem que sabe que a paz, às vezes, só se conquista na linha de frente. Mas seu maior talento não estava nos campos de batalha, e sim na mesa de negociações, onde palavras bem colocadas valiam mais que legiões. As Meditations, escritas nos últimos anos de sua vida não como um manifesto, mas como um diálogo consigo mesmo, revelam um espírito que transcendia o trono. Não se declarou estoico, mas viveu como um. Cada ação, cada decisão, era um reflexo da disciplina que pregava em silêncio. Hoje suas palavras ecoam como um farol. Se algo externo te causa dor, não é o fato em si que te perturba, mas o juízo que fazes dele. E está em teu poder apagá-lo agora. Como condenar um homem assim? Um imperador que, em meio ao caos, manteve a serenidade, que, em meio ao poder absoluto, escolheu a moderação. E, no entanto, há uma sombra. Enquanto estendia a mão aos derrotados em guerra, enquanto reconstruía cidades arrasadas, enquanto escrevia sobre a compaixão como virtude suprema, o sangue dos cristãos continuava a manchar as arenas. Não por ordem sua, pelo menos não diretamente, mas por omissão. As leis que os condenavam permaneceram intocadas, e ele, o filósofo no trono, nada fez para revogá-las. Era um paradoxo. O mesmo homem que perdoava rebeldes e alimentava os famintos permitia que uma fé nascente fosse esmagada pelo peso da tradição. Sua morte não foi apenas o fim de um reinado, foi o crepúsculo de uma era. A Pax Romana, esse breve momento em que o mundo respirou sob a égide de Roma, desmoronou com ele. Os que vieram depois, até mesmo seu próprio filho, Commodus, cuja memória é um aviso do que acontece quando a virtude se perde, tentaram imitar sua grandeza, mas falharam. Porque Marcus Aurelius não era grande por acaso. Era grande porque, em um império construído sobre a força, escolheu governar pela razão. Porque, em um mundo onde os deuses eram invocados para justificar a crueldade, ele buscou a humanidade. Resta a pergunta: foi um governante justo, cujas ações elevaram Roma além de seu tempo, ou um homem que, apesar de toda a sua sabedoria, falhou em estender sua misericórdia a todos? A história o julga com ambiguidade, como sempre faz com aqueles que ousam ser grandes. Mas uma coisa é certa, enquanto houver quem busque governar não pelo medo, mas pela virtude, seu nome não será esquecido.